Livro A Visão do Tabernáculo, Dong Yulan, capítulo 15. Tema desta semana: os ministros da Nova Aliança. Meta de hoje: leitura das páginas 166 a 169. Os ministros e o ministério. Já dissemos que os ministérios individuais são aceitos por Deus apenas quando contribuem para o ministério, que é a edificação do corpo de Cristo. Assim, os genuínos ministros da Nova Aliança não fazem sua própria obra, a fim de exaltar seu nome, mas exercem o ministério que é cumprir a economia de Deus no Novo Testamento. Ao longo do Antigo Testamento, Deus chamou muitos homens a fim de dar cumprimento à sua economia, como Adão, Noé, Abraão, Isaque, Jacó e José. Entretanto, eles não podiam cumprir plenamente a economia de Deus, pois o Espírito Santo não podia habitar no espírito deles, não os capacitando, assim, a realizar a obra de Deus. Por esse motivo, Deus enviou seu próprio Filho para cumprir o ministério que é a economia de Deus no Novo Testamento. Efésios capítulo 1, versículos do 9 ao 10 e o capítulo 3, versículos do 9 ao 10. Cristo completou a obra que lhe foi ordenada pelo Pai: a redenção na cruz, a ressurreição, a ascensão, a glorificação e o derramar-se como o Espírito. Agora, a fim de podermos completar o que resta das aflições de Cristo a favor da Igreja. Colossenses 1:24. Ou seja, a fim de edificar a Igreja, apresentando todo o homem maduro em Cristo. Ele constituiu-nos seus ministros. Esse é o único ministério que agrada a Deus e cumpre o desejo de seu coração. Renunciar às coisas ocultas que são vergonhosas. Temos visto algumas características dos ministros da Nova Aliança, as quais poderíamos chamar de espirituais ou subjetivas. No entanto, os ministros, por terem sido chamados para servir aos homens, precisam ter diante deles um viver digno de sua vocação. Efésios 4:1. De nada adianta alguém autoproclamar-se ministro de Deus, vivendo ao mesmo tempo de modo indigno de Deus. Nossos atos e nossas palavras precisam confirmar o que somos espiritualmente. Portanto, precisamos atentar para as nossas atitudes, guiando-nos sempre pela vida divina em nós, a fim de expressarmos Deus em tudo o que fizermos ou dissermos. O ministro de Deus deve rejeitar as coisas que por vergonhosas se ocultam. 2 Coríntios 4:2. Isso significa não ocultar no coração, na mente e nos sentimentos qualquer coisa que seja reprovada por Deus, uma pessoa aberta, transparente, diante das outras. Para isso, precisamos achegar-nos constantemente a Deus em oração. Senhor, ilumina-me, mostra-me se há algo oculto em mim, algo que seja vergonhoso, algo que te ofenda e que não honraria teu nome se fosse revelado. Senhor, ilumina cada parte escura do meu coração. Há muitas coisas ocultas em nós que outras pessoas não conhecem, muitas vezes nem nós mesmos, que somente Deus e Satanás conhecem. O maligno fará de tudo para que o nome de Deus seja envergonhado, especialmente por meio dos ministros do próprio Deus. Por isso precisamos tratar constantemente com nosso coração, andando em temor e tremor diante de Deus, confessando nossos pecados e arrependendo-nos dele, tão logo tenhamos consciência de ter ofendido a Deus. Dois dos fatores que mais inutilizam os homens para Deus são o orgulho e a ambição, e nada há mais vergonhoso do que isso. O irmão que desempenha sua função de ministro da Nova Aliança geralmente é de maneira espontânea, liderará outros irmãos. Isso o expõe ao perigo de orgulhar-se e de sua ambição ser manifestada. Por isso precisamos ser cuidadosos ao máximo com esses sentimentos, pois do contrário seremos rejeitados por Deus e excluídos do ministério. Talvez seja mais fácil tratar com orgulho do que com ambição. O orgulho é muito estimulado pelos elogios dos outros, os quais nem sempre recebemos, mas a ambição é alimentada cada vez que lideramos os irmãos de alguma maneira ou que temos muitos irmãos sob nosso cuidado. Precisamos clamar por misericórdia ao Senhor para que não sejamos destruídos por causa da ambição. Ela, tanto quanto o orgulho, está no coração de todo homem caído. Portanto, não podemos julgar-nos imunes a esses sentimentos abomináveis.
Ninguém pode ousar dizer que não tenha ambição ou orgulho. Há até quem se orgulhe de sua humildade e de sua incapacidade. Muitas vezes, uma aparente timidez é, na verdade, orgulho disfarçado. Em vista disso, precisamos tratar constantemente com o nosso coração, a fim de nos arrependermos rapidamente quando esses sentimentos tais vis se manifestam em nós. Os que servem ao Senhor, sem dúvida, têm autoridade. Essa autoridade não advém de um título que recebe ou de uma posição de destaque entre os irmãos. Antes, ela é resultado do crescimento da vida divina. É resultado de contemplar o Senhor face a face no Santo dos Santos. Se não tivermos essa vida de comunhão com o Senhor, nossa autoridade não expressará Deus, mas será mero uso de nossa força natural, de nossos argumentos ou outros méritos. Essa autoridade não vem de Deus, não o expressa e não o agrada. Pelo contrário, ela o ofende e traz dano ao corpo de Cristo. O apóstolo Paulo foi muito claro ao dizer que a autoridade que recebera de Deus era para a edificação da igreja. 2 Coríntios 13:10. Portanto, não usemos a autoridade para controlar os irmãos. Em vez disso, devemos buscar mais e mais o Senhor, a fim de que sua vida, fluindo de nós espontaneamente, lidere os irmãos no caminho da vida.